Graça e paz, mais um exemplo, e desta vez é uma mulher chamada Mônica. Mônica nasceu em Tagaste, uma região ao norte da África. Seus pais lhe ofereceram uma educação cristã através de uma senhora que a educava de forma bem rígida. Na sua juventude, Mônica se dedicava à oração e em oferecer sacrifícios a Deus. Quando jovem, ainda, seus pais lhe arranjaram um casamento com Patrício, um homem pagão, extremamente ignorante, porque era característica dos homens daquela época e daquela região. Bebia, era mulherengo e Mônica vivia nesse contexto conjugal de relacionamento com seu esposo. Mônica teve filhos, um deles muito conhecido por nós, que é Agostinho de Hipona. A sua biografia mostra que foi marcado por muitas orgias, muitas depreciações, bebedices. Ele vivia uma vida extremamente diferente da sua mãe, que era cristã. Mônica buscou a Deus incessantemente pela salvação, tanto do seu filho quanto do seu esposo. Ela, em lágrimas, muitas vezes buscava os líderes religiosos para pedir conselhos, para pedir que eles conversassem com seu filho. Acerca do seu marido, ele a tratava mal. No entanto, não chegava a agredi-la, mas como relata o seu filho no livro Confissões, Agostinho de Hipona, ele vai contar a história da sua mãe. E aí ele relata que mesmo em meio a tantas coisas difíceis na vida de Mônica, acerca de relacionamento, ela tratava o seu pai com amor e submissão. Irmãos, o que podemos tirar de exemplo da vida dessa mulher? Sermos perseverantes em oração, a buscarmos a Deus e a suplicarmos a Ele por solução dos nossos problemas. Paulo, ele vai dizer que ao nos gloriarmos nas tribulações, em nós será gerado a perseverança. Por sua vez, gerada a perseverança, irá gerar um caráter aprovado, e esse caráter aprovado irá produzir em nós a esperança, e que nós devemos saber que a esperança, ela não decepciona. Nós temos um Deus que é fiel e que escuta as nossas orações, mas, no entanto, as respostas vêm conforme a sua soberana vontade e no seu tempo. Assim foi na vida de Mônica. Mesmo vivendo conflitos em seu lar, ela não deixou de orar a Deus, ela não deixou de buscar o Senhor como solução dos seus problemas. Em meio à tribulação que vivia em seu lar por parte de seu marido e de seu filho, Mônica de Hipona não se deixou abater pelos seus problemas. Muito pelo contrário, ela colocou diante de quem deveria colocar, que é o Deus Todo-Poderoso. Deus quer, irmãos, que tenhamos Ele como solução para todas as coisas em nossas vidas. Deus quer que busquemos Ele, que busquemos intimidade com Ele, como essa mulher fez. Ainda antes da morte de seu esposo, ela viu o seu esposo ser batizado. E ainda antes de sua morte, porque ela orava dessa forma a Deus, pedindo a Deus para que não permitisse que ela morresse sem ver a conversão do seu filho. E ele relata nesse livro Confissões que a sua mãe viu a sua conversão. Que não nos deixemos abalar pelas circunstâncias,
que não nos deixemos parar os nossos sonhos e pedidos pelas tribulações, mas que venhamos colocá-las diante do Deus Todo-Poderoso. E esse é o exemplo que Mônica vem nos deixar. Uma mulher esposa, mãe, uma esposa submissa ao seu marido, dedicando a ele amor, como o Senhor ensinou a ela a amar o seu próximo. Uma mãe que se dedicava aos seus filhos e principalmente àquele que dava um pouquinho de trabalho, como foi Agostinho, que se dedicou pedindo a Deus, buscando a Deus, suplicando a Deus, desejando, pedindo, implorando para que Deus mudasse o coração daquele homem. Que venhamos a tomar como exemplo a perseverança, sabendo e tendo a certeza de que a esperança, que é o nosso Senhor Jesus, que está vivo, Ele não nos decepciona e que no tempo oportuno de Deus, Ele nos dará resposta. E eu convido, irmãos, a orarmos e a pedirmos por aqueles que passam por tribulações em seus lares, sejam com seus maridos, sejam com seus filhos, e que possamos clamar a Deus para que Deus dê força, para que Deus dê sabedoria, para que Deus dê renovo, para que Deus dê o sentimento, a motivação de perseverar em meio a dificuldades que nós passamos nesta vida. Tendo bom ânimo, porque aquele que está conosco venceu coisa pior, venceu a morte, venceu o mundo, que é o nosso Senhor Jesus. Oremos ao Senhor neste momento. Deus, te rendemos honra e glória, porque sabemos que Tu és um Deus poderoso demais, que Tu és um Deus misericordioso e bom. Eu quero te pedir, Senhor, neste momento, em nome de Jesus, que o Senhor entre em nossos lares com provisão, com solução, Deus, com renovo, Senhor, com força, com ânimo, Deus, para vivermos as questões, Deus, da nossa vida. Ó Deus, que se há lares que precisam da Tua intervenção, Senhor, que o Senhor possa estar com eles. Neste momento, Deus, eu te peço que se há, Senhor, maridos, Deus, que não são crentes, Senhor, que não confiam em Ti, Deus, que não Te confessam como Senhor de suas vidas, que o Senhor esteja neste momento, Deus, abrindo seus olhos e coração, Senhor. Ó Deus, te peço por mulheres, Deus, que o Senhor esteja nos fortalecendo como esposas, nos ensinando a sermos submissas aos nossos maridos, no trato com os nossos filhos, a termos sabedoria e muito amor para dar a eles, Senhor. É nesse sentido que te oramos, Senhor, neste dia, Pai. Amém.